Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast Convocação do Seminário Maior São Pio X. E hoje eu acolho aqui à mesa o nosso querido amigo Hudson. Seja bem-vindo, Hudson, ao nosso quarto episódio. É muito bom estar aqui, Gabriel, mais uma vez, neste nosso programa, que tem por tema missão, este maravilhoso tema para a nossa igreja, tudo aquilo que pode ser falado, partilhado. Nós acolhemos você que está aí na sua casa, nos acompanhando, você que é o nosso público fiel, também todos aqueles que nos acompanham pelas atividades da paróquia, tudo aquilo que vem sendo dito e partilhado no nosso programa. Muito obrigado, coloque sua pergunta, mande seu abraço. Hoje a noite é sua e nós estamos aqui para vivenciar essa temática com você. E hoje, infelizmente, nós sentimos a falta de um amigo nosso, que é o André, que teve compromissos fora da casa e que por isso não pôde estar aqui conosco apresentando o programa nesse quarto episódio. Mas, falando de missão, nós temos a honra e a alegria de trazer aqui o nosso segundo convocado, nosso grande amigo Padre Everson. Padre Everson, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Padre. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Hudson. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesta noite. Depois, parabenizá-los, né, pela iniciativa. De fato, uma das coisas que a pandemia mostrou para todos nós é que, como igreja, nós precisamos ocupar esses espaços, né? Esses, como dizia João Paulo II, novos areópagos de evangelização, né? E parabenizá-los mesmo pela dedicação, pelo esforço, né? De fazer também este podcast uma ferramenta, um instrumento de Deus. Porque Deus, para chamar, ele se utiliza de sinais, né? Não rasga o céu e diz ei, né? Ele se utiliza das situações, dos momentos, e talvez esse podcast pode ser, na vida de muitos jovens, este instrumento de convocação, onde Deus chama, Deus olha amorosamente, né? E chama cada um ao seu segmento. Depois, a oportunidade de fazer com que esta seja uma janela aberta do nosso seminário, né? Um espaço tão pouco conhecido pelo povo, né? Um espaço que valia a pena o povo conhecer um pouco mais, né? Toda a dinâmica da formação, ver a seriedade com que a igreja ela cuida das vocações, né? Porque é a igreja quem confirma o chamado de Deus, é Deus quem chama, mas esse chamado é confirmado pela igreja, e todo o cuidado, todo o carinho com que a igreja tem em formar aqueles que são chamados, né? E a importância do povo conhecer também, para tomar consciência da importância de contribuir com o seminário, né? Não só por meio das orações, mas também das doações, né? Porque formar padre hoje, né, não é fácil. Eu falo como alguém que já foi reitor de seminário, não é algo barato, né? E depois parabenizá-los ainda mais pelo esforço, né? Porque vocês têm que dividir esse programa com a carga de atividade que vocês têm, né? É estudo, é pastoral, é a vida de oração que nós temos, que é intensa no seminário, graças a Deus, né? A vida comunitária e de fato, vocês ainda encontrar tempo para poder preparar com tanto carinho, tanto esmero, tanto zelo, como eu vejo que este programa é preparado, vocês estão de parabéns, né? Então, perseverança, viu? As dificuldades, elas aparecem, né? Mas ter na consciência que se é de Deus, né? E com certeza Deus há de fazer deste um instrumento para chamar muitos jovens. E eu espero que o encontro de hoje seja também esse instrumento, né? Não só para chamar jovens, mas para despertar no povo essa consciência missionária que todos nós, como cristãos, precisamos ter, né? Seguindo aquele apelo, lembrando daquele apelo que o Papa Francisco fazia no início do seu pontificado, de sermos uma igreja em saída, né? Sim. É a missão que deve acompanhar a nossa vida. Muito bem, Padre. A gente acolhe o senhor com todo carinho aqui no nosso programa. A gente fica feliz porque desde que entramos em contato,
para pensar esse tema, já imaginando que o Senhor estaria aqui na nossa mesa conosco, Sim. partilhando dessa conversa. O Senhor se disponibilizou. Então, você que nos acompanha, mais uma vez, compartilhe o nosso programa de hoje, compartilhe o link, divulgue, porque é um tema muito rico. E ter a presença aqui do Padre Everson, ele que tem toda uma experiência, ele é sacerdote da Arquidiocese de Belém, falou com todo o carinho do nosso seminário, porque também já foi Sim. seminarista aqui conosco. Conosco não, foi seminarista nesta casa, mas também foi reitor. Ele daqui a pouco vai dar um pouco do seu testemunho vocacional, mas então compartilhe o nosso tema, compartilhe o link desta noite. Então, Padre, é justamente desse testemunho que a gente quer iniciar com o Senhor a nossa conversa. Sim. Porque falar de missão, mas antes disso devemos falar do chamado. E estamos falando não com, muitas vezes, não é um espírito, não é um anjo, sempre me diz um padre amigo meu, o padre ele é homem, ele é gente. Então, como foi a sua experiência vocacional, o seu discernimento vocacional? Dom Roberto, assim que chegou na Arquidiocese de Belém, ele, em uma das missas, eu era seminarista ainda, ele disse uma coisa que ficou gravada em meu coração. Ele dizia assim: vocação é o olhar amoroso de Deus a cada um de nós. E, de fato, eu posso dizer que na minha experiência vocacional, eu pude sentir por diversas vezes esse olhar amoroso de Deus, né? Eu sou filho de militar, né? Nasci em Mato Grosso do Sul, né? Corumbá. Mas, como dizia um freio da minha turma, eu sou cidadão brasileiro, né? Porque quase ele não conheci minha terra. Fui criado no Rio de Janeiro, né? Com 15 anos cheguei em Belém, aqui tive uma experiência bonita de fé, né? E de conversão, né? Imagine alguém que era roqueiro e não gostava de igreja, né? E Deus assim... Pintava a unha de preto. Meu Deus do céu! Temos aqui um padre do período, ele era então, emo. Quer dizer, não, emo não. Então quer dizer que Deus, de fato, ele foi muito, como eu posso dizer, muito carinhoso na forma de me chamar, né? E tive a oportunidade de, no dia 10 de fevereiro de 2006, ingressar no seminário propedêutico, né? Que é uma casa que também guarda um carinho imenso. Na época, qual era o formador, padre? Era o padre José Luiz Fernandes, que tinha apenas 4 meses de ordenado, né? E hoje cônego. E graças a Deus, ali no seminário, encontrar um lar, uma casa. Tanto que todas as vezes que eu venho do seminário, e quando eu me reporto ao seminário, eu não tenho... Já é automático, né? Lá em casa. Como que estão as coisas? Quando eu pergunto, vejo menino, as coisas lá em casa. Então, com certeza, como eu falei no dia da minha ordenação, né? Eu sei que o seminário é a casa do bispo, né? Mas eu pedi a Dom Roberto, me dê espaço para poder dizer que também o seminário é a minha casa e um pedaço do meu coração está neste lugar, né? Nesta casa santa, neste lugar de Deus, onde Deus chama e dá a oportunidade àqueles que Ele chama, a oportunidade de ter a mesma experiência dos 12 ao redor de Jesus. E é justamente a experiência de discipulado, né, que nós temos no período de seminário, né? E isso me vem à memória aqui, o meu diretor espiritual, Dom Vicente, que ele dizia: meu filho, o seminário é o lugar do discipulado. E dentro do grupo dos 12 sejam todos, menos Judas, né? Judas, por favor. Judas era um aluno distraído, né? Eu sempre não dava problema a Jesus, não dava dor de cabeça, né? Dê dor de cabeça, coisa, mas não seja que nem Judas, um aluno que sentava lá no fundão, era distraído, né? Então, de fato, é onde a gente pode ir lidando, né? Com aquilo que é mais humano em nós e vai respondendo e percebendo que Deus deposita a sua graça em um vaso de argila, né? O padre Vladian, que foi meu reitor no seminário maior, ele sempre dizia, né? Nós saímos do seminário e não saímos pronto, né? Nós saímos com uma maturidade suficiente, né? Porque de fato Deus continua formando, Deus continua ali modelando a sua imagem em nós, né? E foi um pouquinho o que eu experimentei na experiência de missão em Itacoatiara, tanto que ao me despedir da diocese na missa de envio, eu dizia para o bispo da prelazia, né, Dom Newton,
Excelência, o senhor devolve à Arquidiocese de Belém um padre melhor do que o que o senhor recebeu. Né? Então, quer dizer, a gente vai vendo que até depois de ordenado, Deus ainda continua moldando, formando a sua imagem em nós. E padre, agora, enquanto seminarista, como era a sua experiência nas pastorais? Né? Porque a pastoral também é um momento de missão. Então, era como se fossem os primeiros passos como missionário. Né? Como era a sua experiência como A minha pastoral? primeira experiência pastoral foi na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, no Che Guevara, para os íntimos Chequinha. Né? Já era paróquia, padre? Já era paróquia, até era uma paróquia recém-criada. Aproveito, mando um abraço para quem nos acompanha, que more lá. E é uma paróquia que ainda hoje eu tenho muito carinho, né? Foi uma paróquia assim de uma realidade de muito conflito. Você imagine, eu passei pela experiência de conversão, de redescobrimento da igreja, mas eu nunca tinha assumido um cargo de coordenação, de estar à frente. E cheguei lá diante de uma paróquia que precisava muito de nós nesse sentido, né? Precisávamos que nós tomássemos, a gente até brincava que a gente era o vice-pároco da paróquia, né? Mas era uma experiência assim que nós chegávamos no domingo da pastoral, cansados, esgotados pela intensidade das atividades, a formação, a catequese, a celebração da palavra, mas felizes, né, por nos saber usados por Deus. Então foi assim essa experiência onde a gente pôde ter a experiência de ser instrumentos na mão de Deus, né, ali onde Deus usou muito a gente, né? Então até hoje quando visito aos amigos que deixei ali, porque o que é bonito na pastoral é que a gente vai deixando amizades, né? A gente tem essa oportunidade de revisitar ao chamado e ver o quanto que Deus ele foi carinhoso na sua forma de conduzir-nos, né? E padre, Dom Alberto sempre nos diz, quando nós enfrentamos algum tipo de desafio na experiência pastoral, não só na experiência pastoral, mas em todas as dimensões da formação, que nós devemos ter um olhar mais especial para a pastoral, que deve ser a gente vai enxergar a nossa realidade futura, né, o sacerdócio futuro. O senhor se sentia renovado no período do seminário na realidade pastoral, da missão? Sim, com certeza, né? Falei aqui da experiência da paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, mas em todas as pastorais onde eu passei, a querida paróquia de Santa Terezinha, no Jurunas, né, que foi a minha segunda experiência vocacional, já foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque centro, né? Uma pastoral de centro, sair de uma área mais afastada do centro e ir para uma paróquia de centro, que também tem as suas demandas, Sim. mas foi assim uma pastoral onde eu pude aprender mais a questão da convivência. Eu tive a oportunidade e o privilégio, né, de ali com o Monsenhor Marcelino durante 2 anos, né? Muito bem. No primeiro ano com o padre João Paulo, que é reitor do seminário, Sim. no segundo ano sozinho, e ver ele no testemunho do Monsenhor. Eu esses dias tive a oportunidade de presidir a missa lá pela festividade de Santa Terezinha, e eu falava que uma coisa que me encantava muito no período que ali fiz pastoral foi uma vez que eu perguntei ao Monsenhor Marcelino: quantos anos de padre o senhor tem? Né? Imagine E ele chegou e falou assim para mim: eu tenho 30 anos de padre e ainda estou animado. Né? Daí ele, depois da missa, ele falou assim: Padre Everson, hoje eu tenho 44 anos e estou animadíssimo. Né? Então, quer dizer, é alegria. Primeiro eu experimentei uma crise, porque lá no Che Guevara eu era quase que o vice-pároco, né? Lá no Santa Terezinha, a paróquia é quase uma estrutura, né? Então, Sim. a participação do povo muito ativo. Então, quase que eu não tinha atividade pastoral, Sim. né? Às vezes eu ia para pastoral, não tinha o que eu fazer. E a gente procura, né, padre? E a gente procurava e aquela angústia, né, de achar que eu estava ali só passando o tempo. Mas foi quando o nosso Senhor, né, na sua maneira e na sua pedagogia de ir nos formando nesse caminho, né, ele me fez entender que Deus muitas vezes não quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso coração, né? Então foi onde eu percebi que Deus não nos chama
pelas nossas capacidades, pelas nossas qualidades, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão, né, de achar que Deus me chama porque eu tenho esse ou aquele talento, porque eu posso contribuir com isso ou com aquilo, com a igreja. Mas a gente percebe, lá eu pude perceber, que Deus nos chama pelo fato de sermos nós, né? Deus chama a nós, não os nossos talentos, não as nossas capacidades. Então ali na paróquia Santa Terezinha eu pude experimentar isso, né? Essa experiência do coração vazado, né? Do coração quenótico, que se esvazia e percebe que Deus quer você, não os seus serviços, não as suas obras. Daí depois a última pastoral, que foi a pastoral vocacional, onde Deus completou, né? Porque eu sou muito medroso, eu sou um ser extremamente medroso. Que isso? E Deus assim completou, porque Ele me quis com uma ânsia tão grande que eu participei somente de 2 encontros vocacionais para entrar no seminário, né? Então ali foi a oportunidade que Deus me deu de completar os encontros vocacionais que eu não tinha feito enquanto vocacional. E o mais bonito foi a experiência de me ver na experiência dos jovens, sim, né? As dúvidas, né? Os medos. Por isso que eu digo para o jovem que nos acompanha hoje, né? O medo ele é normal, né? Tem até um santo que diz que coragem é ir com medo, né? Sim. Então, de fato, a gente sente esse medo, os questionamentos, né? O eterno que muitas vezes nos assusta, né? Mas quando a gente tem a coragem de dar este passo em direção ao Senhor que nos chama, nós somos surpreendidos. Então foi assim, foram 2 anos que eu passei na pastoral vocacional, tive a oportunidade de, junto com o padre Maurício e o padre Lindomar, fundar o SAV, né? O Serviço de Animação Vocacional, que não existia, né? Que não existia na arquidiocese. Então fomos nós ali os preceptores do SAV, e hoje vê aí, né, a pastoral vocacional trabalhando. Então foi uma experiência assim muito frutuosa na minha vida. De fato, a experiência pastoral, o contato com o povo de Deus, o contato com a realidade, nos ajuda a crescer naquela consciência da diocesaniedade, né? Porque nós somos padres diocesanos, seremos padres diocesanos. Isso é muito importante. Ou seja, seremos encardinados, estaremos vinculados a uma diocese. E a gente precisa experimentar a vida daquela igreja, porque a gente só ama aquilo que a gente experimenta, né? Eu falo assim, eu amo a minha arquidiocese, amo a minha igreja de Belém. Tinha até alguns leigos lá de Itacoatiara que às vezes ficavam assim um pouco incomodados, porque às vezes numa experiência eu pegava, mas lá na arquidiocese falava, padre, o senhor fala muito de Belém, só dá muito coração de Belém. Então assim, mas falavam brincando, mas é porque de fato porque de fato durante o período de formação eu pude ir crescendo no amor a esta arquidiocese, ao povo de Deus que aqui se encontra, essa pequena parcela do povo de Deus, né? E padre, já pegando esse gancho da paixão pela nossa arquidiocese, que acredito que todos os seminaristas daqui, nosso seminário, tem esse amor pela arquidiocese de Belém. Para ser do São Pio X não tem que amar. É verdade. E pegando esse gancho, conte um pouco pra gente, um pouco da sua experiência, já se aproximando da ordenação e depois ingressando no clero de Belém, e a experiência com o padre. Como ficou o coração, já que o senhor disse que é uma pessoa medrosa? Como foi que ficou o coração? Uma das experiências assim que são muito marcantes, né? Ali para quem já visitou ali hoje a nossa faculdade católica, né? Tem as salas ali, né? A sala do propedêutico, as salas da filosofia, da teologia. E eu lembro o primeiro dia de aula no 4º ano de teologia, né? Que eu peguei a maçaneta da porta, olhei para trás e vi o tanto de sala que eu já tinha passado. Eu falei, meu Deus, eu já tô aqui. Me veio um frio na barriga, né? Um sentimento assim de, meu Deus, está próximo. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A realidade de, são 7, 8 anos de formação, a gente vê uma realidade distante, né? Mas quando vê num piscar de olho, a gente já está ali, de na véspera. Conclusão, já está ali já preparando a ordenação, né? Então é uma experiência ao mesmo tempo muito gostosa, mas também de muitos conflitos, né? Assim, é uma experiência. Eu lembro que no 4º ano passei por uma crise vocacional muito grande, né? Deus virou a mesa, mas hoje eu entendo porque que Deus
permitiu porque eu tinha uma outra síndrome. Além de ser medroso, eu tinha síndrome de patinho feio. Por que eu digo que é síndrome de patinho feio? Porque eu morei um tempo de seminário com muitas respostas vocacionais bonitas. Né? Eu morei com o padre, o cônego, hoje cônego, Roberto Cavalli, né? Que tem uma resposta vocacional muito bonita. Ele participou do seminário um tempo antes de mim, nos anos 2003, 2004. Daí fez a filosofia, só que daí os pais ainda não compreendiam a dinâmica da vocação, né? E devido a essa questão da pressão da família, saiu, se formou em advocacia, né? Só que chegou um momento que ele percebeu que aquilo não trazia alegria ao coração. Sim. Porque é algo que também eu fui aprendendo, né? Deus nos chama para sermos felizes, né? Eu, quando me perguntar por que eu queria ser padre, eu enfeitava o pavão. Porque eu quero servir a igreja, porque eu quero doar a minha vida. Sim, isso é muito bonito. Sim. Isso é muito bonito. Mas depois eu fui percebendo que Deus nos chama para ser feliz. E eu comecei a simplificar a resposta. Eu falei assim, eu quero ser padre porque eu quero ser feliz, né? Porque a realização faz parte. Né? E ele percebeu que ele não se sentia realizado, apesar de estar noivo, formado, já com o escritório pronto. E ele largou tudo, assim, uma hora para outra e seguiu a vocação. Hoje é padre, está aí servindo a arquidiocese. Depois, o próprio testemunho do padre Lindomar, que foi noivo, né? Sim. Então, eu me senti, assim, um anão diante de gigantes, né? Deus não fez nada comigo, foi só isso. Porque eu saí do ensino médio, vim para o seminário, daí eu falei assim... Daí Deus fez ser assim, eu experienciar cada dor. Primeiro foi com a ida dos meus pais para o Rio, né? Meu pai subiu de patente e precisou retornar para o Rio de Janeiro. Sim. E a grande questão era, eu ia ou eu ficava, né? E era ali no período em que Dom Oranis também já tinha sido mandado para a Arquidiocese do Rio, então tinha toda a possibilidade de eu ir, mas alguma coisa lá no fundo, a voz de Deus dizia, fica. Só que eu não sabia explicar, né? Eu lembro que uma coisa que ficou muito marcante foi a minha primeira férias no mês de julho, quando eu fui visitar meus pais no Rio, e eu ajudando ali, eu sempre procurei estar, né, na paróquia ali ajudando, eu ajudando ali na paróquia onde minha mãe fazia parte, na Ilha do Governador, paróquia Nossa Senhora Aparecida. O pároco de lá, Padre Gilvan, era da turma do padre que era reitor do seminário. Um belo dia eu estou lá na missa, de repente quem aparece? O reitor do seminário do Rio. A gente adquiriu uma amizade assim, muito grande, ele me levou para conhecer, me levou no seminário, eu lembro que ele insistindo comigo, né? Vem para a Arquidiocese do Rio, vem para a... E eu, às vezes, para não querer explicar esse sentimento, eu comecei a arrumar desculpa, né? Não, eu não posso trair a arquidiocese, porque depois quero investir tanto em mim, né? Só que ele me pegou pelo calcanhar e disse assim, mas você não está traindo a igreja, não está traindo... Porque a mesma igreja de Belém... A mesma igreja em Belém é a igreja no Rio, né? Então, assim como a arquidiocese de Belém precisa, a arquidiocese do Rio também precisa. Então, eu voltei em crise. Eu já voltei em crise Meu Deus do céu. Em julho, né? Daí depois de julho as coisas só foram se acirrando, né? A vida comunitária foi pesando, estudos que eu nunca tive problema, comecei a ter dificuldade de estudos, me apaixonei por uma jovem, por incrível que pareça, ela bateu a cabeça. Ela bateu a cabeça no poste, se apaixonou, mas assim foi uma experiência muito bonita, porque foi algo que nós descobrimos juntos, o querer de Deus, né? Graças a Deus, ela me respeitou muito, compreendemos muito bem, discernimos bem. E depois percebemos que, de fato, aquilo ali era algo da juventude mesmo, assim. E foi uma experiência muito bonita, onde eu pude amadurecer. E hoje eu falo com orgulho. Para mim, a mais bonita vocação é a minha, né? O mais bonito chamado é o meu. Existem outros, mas não são tão bonitos como o meu chamado. Desculpa aí, se você não tem o chamado tão bonito assim, Gabriel. Vocação é que nem a vida. Cada um tem a sua. E padre, e depois, quando o senhor já ordenado, foi para onde? Daí eu fiquei lá na paróquia de São Vicente, no Pará, né? Foi
uma das últimas experiências vocacionais, né? Cheguei ali já no final da teologia, fiquei 1 ano como seminarista, depois fui morar como seminarista lá fui ordenado diácono. Eu sempre brinco com o povo até hoje lá, que lá eles conheceram o Everson seminarista, o Everson diácono, o Everson padre, né? Eu sempre brincava, às vezes assim, com semanas antes da ordenação, dizia, olha, eu vou embora, vai vir um diácono aqui. Quando eu era eu vou embora, vai vir um diácono no meu lugar, né? Quem era o pároco? Né? Era o padre Glebson Juan, né? Um grande amigo, um grande irmão. E ali fiquei, né? Fui ordenado diácono, fiquei ali ajudando no serviço pastoral da igreja. Daí eu lembro uma coisa que me toca o coração muito, é uma celebração na festa de São Vicente de Paulo. O Dom Alberto foi celebrar lá, ele perguntou como que estavam os preparativos para a ordenação. Né? Fui ordenado em dezembro, era setembro. Eu falei que estavam caminhando. Ele falou assim, depois você não sabe o que vai ser de você, né? Daí eu falei assim, excelência, o que eu tenho no coração? O senhor me permite dizer? Eu tinha vontade de permanecer aqui mesmo, né? Na paróquia, eu estou bem, graças a Deus. Daí ele me cortou e falou assim, mas o que eu tenho no meu coração, né? É que o coração do bispo... É a igreja que sempre confirma, né? Ele falou assim, não, por mim você permanece aqui, né? Como vigário, só que você vai assumir uma função na arquidiocese. Daí ele pegou a mitra assim, botou na cabeça, daí eu quero ver a porca torcer o rabo. Daí eu fiquei naquilo, né? E agora, qual é a função que eu vou assumir na arquidiocese? Daí lá vai o padre Everson entrar em crise de novo, o diácono Everson entrar em crise. Né? O que será? Me passou um monte de coisa na cabeça. Né? Daí eu fui surpreendido, né? E foi uma grata surpresa, porque eu nunca tinha trabalhado e Dom Alberto me dá o desafio de trabalhar com a juventude da arquidiocese. Né? Então, foi uma experiência também ali ímpar na minha vida. Durante 4 anos como assessor da juventude, aprendi a amar a realidade da juventude, tanto que hoje é uma das pastorais que eu acredito, é o trabalho com a juventude. Né, lá na paróquia em Itacoatiara, o pessoal falava assim, padre, só dá muita coisa para os jovens, padre, tudo do senhor é jovem. Mas, moleque para trabalhar. Graças a Deus, assim, tive bonitas experiências no setor juventude. Né? Hoje, o setor juventude tem toda uma estrutura que, graças a Deus, nós ali esboçamos, nós ali conseguimos ajudar a igreja a organizar, né? Tivemos experiência bonita de um encontro nacional da CNBB organizado pelo setor da juventude da arquidiocese, e isso foi algo de inovador, porque os 300 jovens que vieram de todo o Brasil, né, ficavam impressionados porque nunca tinham visto essa realidade de um setor de juventude, de uma diocese, preparar um encontro nacional, né? E tivemos outras experiências bonitas. A missa do Congresso Eucarístico da Juventude, que para mim, modéstia à parte, foi a mais bonita, né? Mas a gente vê ali o quanto foi bem preparado. Cheio. A semana missionária que nós fazíamos em Mosqueiro, levamos 300 jovens. Então, assim, uma experiência... E eu fico muito feliz de ver hoje também experiências bonitas que continuam no setor de juventude, né? A Leste Divina, os retiros de juventude, o quanto que a juventude está bem cuidada na nossa arquidiocese, né? Isso muito nos alegra, né? Porque o setor de juventude começou ali com uma experiência tímida, né? Ali nos anos 2000, e ver hoje o setor de juventude aí tendo o padre Maurício, o Dom Antônio à frente com toda essa dinâmica, e saber que nós fizemos parte dessa história, isso nos deixa com um santo orgulho. Sim. E padre, olha... Escutando o seu testemunho vocacional, a gente se enriquece bastante, porque o tema do nosso programa é missão, mas a missão na vida do seminarista, na vida do sacerdote, é algo que é transversal, né? Não é uma dicotomia, não está ali numa gaveta. Isso. E a gente aproveita aqui para agradecer tudo aquilo que o senhor já fez pela Arquidiocese de Belém, e a gente manda também um abraço agora especial para a paróquia de Santa Terezinha, lá no bairro do Jurunas, hoje celebra sua festa, Santa Terezinha do Menino Jesus. Também para todas as paróquias em Belém que tem por padroeira Santa Terezinha, um abraço a vocês, aos padres, a comunidade está em festa. E por todos aqueles que o senhor citou aqui no decorrer da sua fala, padres, a gente faz uma grata saudação a Dom Zico, por tudo que ele fez pela Igreja de Belém. Sim. E na verdade nós temos agora a participação dos nossos seminaristas aqui de casa no programa.
porque apesar de termos vocês aí em casa que estão nos acompanhando, mas os nossos irmãos também estão muito interessados no tema, porque é a nossa vida, também é a nossa caminhada futura. E o Jael, seminarista da teologia, pergunta, padre: a missão é própria de quem recebe um chamado. Qual a importância do ardor missionário na formação presbiteral? É importante porque a gente tem consciência que a gente é ordenado para a igreja. Né? Eu sempre brinco, foi me pedido depois dessa experiência de 3 anos, né? Primeiro foi me pedido que eu fosse ficar 2 anos. De 2 se emendaram para 3, né? Depois chego, retorno e já me vejo de novo sendo enviado, Missão. desta vez para o outro lado do Atlântico, né? Para estudar em Roma. E eu pessoalmente estou passando por uma experiência assim um tanto quanto dolorosa. O mês de dezembro do ano passado foi muito difícil, não só pelo contexto da pandemia, porque a gente acaba sofrendo com o povo, né? Mas também porque eu tive experiências familiares, né? Minha irmã ficou doente. E eu lembro que no dia que eu celebrava o meu aniversário de ordenação, eu celebrei aquela missa em lágrimas, né? Assim, porque o coração pequeno, minha irmã teve que passar por um processo cirúrgico às pressas. Depois se detectou um câncer no intestino, né? E às vezes até padres amigos meus, diante de todo esse contexto, sabendo tudo aquilo que a gente sofreu, né? Com este envio, com esse estar longe da família, daqueles que a gente ama, até dizem para mim assim: se eu fosse você, eu pedia para o bispo para ficar por aqui mesmo, né? E eu sempre respondo o seguinte, né? Eu não posso negar a Deus a oportunidade de ser generoso com Ele, né? Porque o momento de ser generoso com Deus é agora. Sim. Né? Quando eu estiver chamando Jesus de Genésio, né? Que eu já não tiver mais, então, quer dizer, eu não posso negar a Deus a oportunidade de oferecer o melhor da minha vida. Né? O melhor da minha vida está agora, na minha juventude, né? Com 3.5, onde eu posso fazer as coisas para o Senhor. Padre jovem. Né? Então eu não posso negar a Deus a oportunidade de oferecer o melhor da minha vida. Né? Na certeza de que, como canta o Padre Zezinho, né? A gente faz um trato especial com Deus, né? Ele cuida dos nossos e a gente cuida das coisas dele. Isso né? mesmo. Mas aquela experiência do cidadão do infinito, como canta também o Padre Zezinho, né? Que às vezes ali, ao escutar a voz que diz e chama, sai do lar sorrindo, assoviando para não chorar, mas sai, né? Nessa coragem de, muitas vezes, com medo, mas ir. E padre, e agora já para terminar um pouquinho da sua experiência em Belém, depois irmos para Manaus, fazermos essa viagem. Com o senhor. Antes do senhor, o senhor passou pela experiência como reitor, né, do seminário menor. No caso, eu também fui formando do Aqui Padre o Gabriel vai Everson. falar um pouco sobre a experiência dele como formando do Padre Everson. O João Vinícius também foi formando dele, o Breno também, que está nos assistindo, foi formando dele. Como foi a sua experiência, padre, no seminário menor? Primeiramente, foi uma grande surpresa, né? Apesar que no tempo de seminário a gente já, às vezes até ali nas brincadeiras entre nós, né? A gente já... Mas foi tanto que quando o Dom Alberto me comunicou, eu lembro ainda hoje, a primeira coisa que ele falou para mim, ele falou assim: você sabe que nós sempre pensamos em você um dia trabalhar com a formação, né? Pensamos. Então, quer dizer, assim, foi uma surpresa, não muito surpresa, porque Deus já, através de sinais, já ia mostrando ali, né, que era o desejo dele, e tive a oportunidade, né, e a grande graça de poder estar ali à frente do seminário menor da nossa arquidiocese durante 4 anos. Também foi uma experiência muito frutuosa, porque a gente pôde experimentar esse dom e esta graça da paternidade, né? Que é algo engraçado, porque a gente pensa que a gente vai ser padre, não vai ter filho, mas a gente acaba, querendo ou não, momentos experimentando essa paternidade espiritual, né? E poder ajudar os jovens ali a dar a sua resposta. Eu sempre
encarei o serviço do reitor do seminário, apesar de uma função não grata, né? Porque é sempre Meu tido... Deus do céu. Não, eu falo assim, não grata porque é sempre tido por algumas pessoas como um padre que não faz nada, né? Porque fica lá no seminário, né? Às vezes tem padres em realidade paroquiais que tem 7, 8 comunidades, celebram não sei quantas missas no dia de domingo. O padre, entre aspas, do seminário é aquele padre que é mais cômodo, porque ele está reservado a uma função especial e importantíssima, né? Sim. E também quando se tem uma experiência que não é muito boa, né? Que acaba ali, o culpado é o reitor que não viu. Mas ao mesmo tempo é uma experiência muito gratificante, né? Porque você cumpre aquela função do apóstolo André. Eu sempre falo que o reitor de seminário é o apóstolo André. André, irmão de São Pedro, ele foi lá, teve a experiência com Jesus, depois de ter a experiência com Jesus, ele foi lá, chamou seu irmão Pedro, né? Sim. Essa é a experiência do reitor do seminário. É esse irmão mais velho, né? Que depois de ter tido a experiência com o Senhor, vê que vale a pena, né? Tá ali para dizer, olha, vale a pena, vamos em frente, com perseverança, né? E se vê dentro das crises, dos questionamentos, né? Então eu fico muito feliz, eu falo assim que eu falo com santo orgulho quando eu vejo os meninos aqui, o Gabriel, o João Vinícius, o Doquinha, né? Ele forçou o nome do João Vinícius até Gabriel era conhecido César, né? E o Breno, ver esses meninos caminhando, né? Dando passos. Olha aí, esse dia eu conversava com o Breno, eu fui celebrar lá no Murinim, e eu conversava com ele, meu filho, terminando a filosofia, começando a teologia aí, né? E ver eles dando passos maduros, sabe? A gente fica feliz de ver assim, poxa, nós contribuímos com a igreja. Eu fico assim muito feliz por eles. Eu me preocupo também, né? Como todo pai, né? Se preocupa. Eu sempre, tanto que mesmo lá em Itacoatiara, sempre procurei estar perto, procurar saber como tá, porque a gente não perde aquele carinho, aquele zelo de pai, né? Lógico que a gente também sente ciúme, né? Mas, assim, de vê-los dando passos, e eu falo assim, que hoje, né, como seminarista, o meu sonho era ser padre velho. Hoje, como padre, o meu sonho é vê-los ordenados, né? Eu quero poder... Eu não sei se eles vão lembrar de mim, né? Se eles vão lembrar de pelo menos me mandar. Eu sempre brinco com eles, né? Ele fala assim, não, padre, quando eu for ordenado, o senhor vai vir botar minha casula, o senhor vai fazer a homilia da minha missa solene. Eu falei assim, meu filho, se você lembrar, pelo menos me mandar um convite, eu fico feliz. Tem aquele padre lá para chamar para eu falo assim, eu também não culpo, porque às vezes nessa caminhada é algo natural, né? Tantos padres vão fazendo parte da nossa vida, e às vezes fica até difícil, né? Escolher um padre para poder ali ocupar aquele momento ali, né? Que é único, né? Que é único. Quem colocou a sua casula, padre? Quem colocou na minha casula foi o padre Vladian, né? E o padre José Luiz, meus 2 primeiros reitores, né? O João Vinícius falou que se o senhor pagar o boleto da casula dele, o senhor pode colocar... Se eu mandar o Pix direitinho, ele coloca. Só que ele tem que perceber que eu vou voltar a ser estudante, então eu tô na mesma condição que a dele. O João Vinícius recebe bem na pastoral. Se vês a trindade, vês a caridade. João Vinícius vai ser bem feitor do Padre Everson em Roma. E padre, nós temos ainda outras perguntas dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, estão contribuindo conosco aqui neste dia de nosso programa, nosso podcast. O Milton Viegas pergunta: como foi a experiência do Padre Everson no Amazonas? E o que mais marcou ele nessa experiência? A gente lembra aqui que o Padre Everson, e esse é o motivo de ele estar aqui conosco, fez uma experiência na Velazia de Itacoatiara, Isso. é isso? Falei certinho, Padre? Isso. Itacoatiara, no Amazonas, e agora a gente vai entrar nesse assunto, finalmente, também, daquilo que ele viveu lá, no Amazonas. Essa consciência missionária, ela é uma consciência que deve ser de todo cristão, né? Agora, quando a gente fala de missão, uma coisa que a gente precisa entender bem claro primeiro é que há 2 faces da missão, né? Aquela missão
que a igreja chama de adintra e adestra, né? Tem a missão que a gente é convidado a sair e tem a missão que a gente experimenta dentro do nosso contexto onde nós nos encontramos. A mim foi dada essa experiência de ir, de sair, né, da minha realidade e ir até uma outra realidade. Mas é saber que essa consciência da generosidade com a missão é algo que deve acompanhar todo cristão, né? Aquela consciência de que, principalmente na do padre, né, de você não foi feito para você mesmo, né? O padre é um ser para o outro, por isso que, como padre, também é preciso ter essa consciência de que eu não fui ordenado para mim, né? E ajudar o povo também a compreender isso, porque daí a gente fala, né, às vezes ali quando o bispo precisa trocar aquele padre da paróquia, uma das primeiras resistências que a gente encontra às vezes é do padre, povo. Ele tá aqui há tanto tempo, faz tão bem. Às vezes é do povo, porque gosta, isso é bonito, o carinho, a afeição do povo, né? Aqui em Belém pelos padres me encanta, né? Eu brincava dizendo com o irmão uma vez, né? A experiência foi um pouquinho a experiência lá em Itacoatiara, que o povo um pouquinho mais reservado, mas eu brincava dizendo aqui, eu estava acostumado porque lá em Belém a gente é paparicado, né? Nesse sentido, de fato, carregar o padre assim, no colo. Tem um grande amor. Carregar ele no colo já é difícil. Um grande amor. Meu Deus. Um grande amor pelos sacerdotes, né? E às vezes esse amor se transforma em apego, né? Sim. Mas daí entender que de fato a gente está para responder a uma necessidade da igreja, né? E a igreja hoje precisa da gente aqui, amanhã ali, né? Como eu estava bem lá no PAA, feliz, né? Não pensava em sair e ali com um ano como vigário, o Dom Alberto me apresenta, né? Essa possibilidade de ir para o seminário menor, né? Ir para a paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio como vigário, e reitor, né? Daí depois de 4 anos nessa experiência, fazendo experiência de administrador paroquial, né? Setor de juventude, tudo isso, me ver nessa experiência de ir para Itacoatiara. Eu falo assim que a gente vai ter a oportunidade de falar assim, para mim foi de fato uma surpresa muito grande, sabe? Algo que jamais eu esperava, porque quando a gente fala de padre diocesano, o que é o padre diocesano, né? É o padre que é encardinado a uma realidade diocesana. Ele está vinculado, é diferente do padre religioso. O que é o padre religioso? É o padre que está vinculado a uma ordem religiosa, né? Então ele está a serviço daquela província, daquela ordem, né? Já o padre diocesano não. Ele está vinculado a uma diocese. Então, nesse sentido, entre um e outro, o padre diocesano ele goza de mais estabilidade do que o padre religioso. Sim. Por quê? Porque como ele está a serviço da província, a província está espalhada muitas vezes no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então, às vezes, a província dele precisa dele em outro estado, em outro país. Agora, na nossa cabeça, como padre diocesano, muitas vezes não passa isso. Um dia a igreja pode precisar da gente numa outra diocese, num outro país. Por quê? Porque a gente goza de estabilidade, está vinculado e a gente pensa, não, o máximo que a igreja vai precisar de mim é que eu vá para outra paróquia. Mudar de bairro. O máximo é daqui de Belém para Ananindeua. É isso, o máximo, né? Até Benevides é o nosso dá uma volta em limite. Santa Bárbara. Até Benevides é o nosso limite, mas daí quando eu me vejo, né, ali, Dom Alberto, num pedido direto da Nunciatura, né, que foi outro susto que eu tomei, que a gente vai ter oportunidade de falar também, me fazer esse convite de sair, sabe, para mim assim foi assim, algo que de fato eu jamais havia calculado, né, quando, lógico, eu tinha consciência que eu não ia ficar ad eternum, né, no seminário menor, né, até porque os meninos não iam me aguentar tanto tempo assim. Eles também iam embora. Eu sabia que eu ia sair uma hora ou outra, mas sempre imaginei que eu ia sair para uma realidade paroquial, ou como pároco, ou como vigário. Agora, me ver sair do seminário para ir para uma outra realidade eclesial totalmente diferente, para mim assim, foi algo que eu jamais imaginei e Deus me surpreendeu. Mas conte, padre, então, um pouco como foi esse comunicado, né, de Dom Alberto para o senhor.
todo esse jogo de cintura que é tirar um padre Eu da me sua lembro- realidade estável na Arquidiocese de Belém e mandar ele lá pro Eu me meio do lembro que Amazonas. eu me lembro que ele cantou pro senhor: prepare o seu coração. Dom Alberto ele tem uma dinâmica muito interessante. Ele não pega a gente assim de surpresa, né? Ele sempre canta pra gente. Foi assim quando eu fui pro seminário menor. Eu lembro que eu fui ao velório do padre Zezinho, que era pároco de Santa Rita. Sim. Logo após, o Dom Alberto olhou para mim e começou: prepare o seu coração, né? Daí eu peguei e fui comentar com o padre, e daí ele já conhecia, né? Ele falou assim: ixi, o bispo começou a cantar para ti, ixi, ele vai te mudar daqui. Daí eu lembro que eu começava a fugir do bispo, né? Até um belo dia que não deu jeito. E assim também foi no seminário menor, né? Um belo dia ele vai lá e começou a cantar para mim, e eu comecei a fugir dele, assim, sabe? Porque eu tinha ficado muito apegado àquela realidade, à realidade da paróquia, Sim. aos meninos, né? Aos seminaristas, que a gente vai criando esse amor paterno, né? A gente quer acompanhar, a gente quer ajudar. Então eu falo assim que foi assim um momento de muita crise para mim, porque a gente às vezes tende a essa, isso é humano, né? Então eu falo assim que por muito tempo ali eu fugi de Dom Alberto, né? Que Sim. nem o diabo foge de água benta, eu fugia de Dom Alberto. Só que um belo dia, inclusive no mês de outubro, né? Ali na reunião do clero, a última quinta-feira do mês de outubro daquele ano, de 2017, Dom Alberto me chama e eu sentei ali. E até então, na minha cabeça, né, e a gente, querendo ou não, vai perguntando para um irmão e outro, a gente já sabia as paróquias que iam ficar vacantes. Transferência. Né? E eu já tinha na cabeça ali que eu ia para a paróquia de São Lucas, né? Então, eu fiquei, não, já. Ô, São Lucas. Já comecei até a aceitar a realidade, fazer um pouquinho fazer projetos. Sim. Daí Dom Alberto chega, eu sento, ele: tudo bem, meu filho? Eu falei: tudo. Ele pegou, olhou para mim e falou assim: a Nunciatura me ligou, e me deu um sorriso de ponta de boca, né? Eu pensando, eu sempre fui muito brincalhão com o Dom Alberto, pensando que ele estava brincando comigo, né? Comecei a fazer pouco daquilo, brincar com ele também. Ele pegou no meu ombro, apertou meu ombro, olhou nos meus olhos e falou: eu tô falando sério. Daí eu falei assim, que me veio um frio na espinha, assim, daquele que você fica petrificado, e falei assim: mas o Núncio não sabe nem que eu existo, né? O que é Anunciatura? Daí ele foi contar que era a experiência de um bispo que tinha sido nomeado para uma prelazia, e ele tinha pedido a Anunciatura que arrumasse 2 pares para trabalhar lá, uma vez que o clero local eram apenas 7 sacerdotes. E, né, eu lembro que nesse interim dessa crise, dessa coisa, eu tinha rezado, né? E Deus tinha colocado no meu coração, né? Se Deus quer, eu quero. Fazer a vontade de deixar, porque uma coisa que a gente precisa entender é aquilo que eu sempre falo para o povo, quando falei para o povo lá em Taquatiara, né? Porque muitos: padre, por que o senhor vai embora? Eu falava assim: Fique. deixa. Eu falei assim: deixa Jesus conduzir a igreja é dele, né? Então foi um pouco a inspiração que eu tive, né? Deixa Deus conduzir a igreja, e Deus conduz a igreja desta forma, às vezes nos tirando de um lugar, nos colocando em outro. Então eu já tinha dado a resposta, né? Às vezes sem saber. Eu lembro que ele falou assim, daí eu dei a resposta, ele falou assim: então você vai para Itacoatiara, né? Eu já vou ligar para o bispo. Eu no início pensei que era até uma cidade de São Paulo, porque eu sei que no Rio tem uma praia, mas no início eu pensei que era até uma cidade de São Paulo. Depois que na hora do almoço, que Dom Alberto comunicou ao presbitério, né, os padres me parabenizaram, eu lembro que Dom Alberto falou assim: o senhor será uma ponta de lança da nossa arquidiocese. Ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz e maravilhado com o testemunho de Dom Alberto. Né? Assim, uma generosidade. Lógico que ele não ofertou grandes coisas, né? Não foi grandes coisas. Tem padre muito melhor aí que eu, né? Que poderia contribuir muito mais. Mas vê a generosidade, apesar de ter ofertado pouco, né? Mas um padre é um padre. Na minha pessoa, mas ver a generosidade é aquilo que a gente sabe, né? O bispo, apesar de estar nomeado para uma diocese, ter como esposa aquela diocese,
ele goza de solicitude com a igreja, né? E ver essa solicitude da Arquidiocese de Belém, da Igreja de Belém, através de Dom Alberto, a uma realidade eclesial que estava precisando, assim, foi assim um grande impulso e uma grande admiração, sabe? E a grande alegria de poder ser esse instrumento desta solicitude, né? Então, fui, né? E cheguei no dia 8 de fevereiro de 2018 na prelazia, né? E assim foi uma experiência muito bonita. Sim. Padre, onde é Itacoatiara? A gente já falou aqui que é no Amazonas e tudo mais, mas o senhor pode nos falar um pouco sobre a realidade de lá, da prelazia? Itacoatiara fica a 264 quilômetros de Manaus, né? Nós temos uma AM010 que leva até Itacoatiara, uma das poucas AMs que o estado do Amazonas possui, né? Porque as estradas do Amazonas é o rio, né? Então é uma das poucas estradas. É uma prelazia nova, foi erigida pelo Papa Paulo VI em 1963, então é uma jovem senhora de 60 e poucos anos, né? Começando. Teve ali uma realidade de hoje, é o quarto bispo, Dom Newton é o quarto bispo. Na época ele era novo lá, tinha acabado de chegar? É engraçado que o bispo também estava recém-chegado na diocese. Tanto que ele hoje tem quase 4 anos já na diocese, porque ele chegou com meses antes que eu. Sim. Né? Ele chegou meses antes, então praticamente nós chegamos juntos. Também foi uma graça, porque eu pude ver o bispo iniciando, um padre que foi nomeado bispo, e iniciando seu ministério episcopal. Rico, né? Também foi rico para mim nesse sentido. Chegamos ali juntos. Nessa realidade é uma prelazia com 6 municípios, né? 58 mil quilômetros quadrados, né? São 13 paróquias, um clero local de 7 padres. E eu falo assim que para mim um grande sinal de Deus é que eu já cheguei com uma ordenação, né? Lá foi ordenado, o diácono foi ordenado padre, e assim para mim. E quando saí também já tinha um diácono que estava com ordenação marcada, ia ser ordenado antes de eu vir embora, só que infelizmente por conta da questão do Covid teve que ser adiada a ordenação, mas eu brincava, né? Eu entrei e saí com chave de ouro da prelazia, né? Então assim foi uma experiência muito rica. Eu sempre digo que o primeiro conflito que eu tive foi o conflito cultural, né? Porque apesar de estar, se a gente for ver, né, na mesma região geográfica, o mesmo relevo geográfico que é a Arquidiocese de Belém, mas a realidade pastoral é totalmente diferente, né? Então o primeiro conflito, o primeiro choque que eu tive foi esse choque cultural de uma experiência de igreja totalmente diferente da nossa. Daquilo que o senhor viveu. E os desafios muito maiores de comunidades que há um ano não vinha o padre, há um ano não tinha Eucaristia, né? Então, assim, foi algo que nos fez despertar também para a necessidade da igreja, né? A importância que nós temos que ter dessa consciência missionária que nos desperta para a necessidade da igreja. Porque, às vezes, o grande problema é quando a gente, né, se acomoda. Né? Quando a gente se acomoda, a gente se torna insensível às necessidades, né? Então, às vezes, Deus precisa mexer um pouquinho, né? Como aquela goma que fica ali sentada no fundo da garrafa de tucupi, né? Para poder sentir a necessidade, né? Isso talvez possa ser também até um despertar para alguns leigos que estão nos acompanhando. Sim. Aí, né? De ter essa sensibilidade da necessidade, porque às vezes a gente acha que na paróquia está tudo bem, está tudo muito bem, está tudo muito... A minha pastoral está certa, não está tudo certo. Então essa necessidade de despertar para a necessidade, né, da igreja. Padre, pegando esse gancho que o senhor falou sobre a realidade missionária nos primeiros dias lá, eu pego aqui a pergunta do Luciano Pantoja, nosso seminarista do primeiro ano de teologia. Ele diz: há diferença entre missão e evangelização? Eu acho que são termos sinônimos, né? É algo sinônimo, porque a missão é para evangelizar. Você sai,
para evangelizar, né? Sim. Falar de Jesus Cristo, o conteúdo da missão é Jesus Cristo, né? E o contexto da evangelização se dá também na educação da fé, né? Então são termos correlatos, quase sinônimos, né? Eu vejo que não tem muita diferença entre um e outro, não sei, aí talvez algum padre que esteja nos acompanhando possa ajudar aí comentando, mas na minha visão, assim, são termos sinônimos, correlatos, porque ser missionário, a missão passa pela evangelização, porque você não vai anunciar você mesmo, né? Você anuncia um outro. Sim. A pessoa por isso a importância do testemunho, né? Inclusive o Papa Francisco fala muito bem desse testemunho na Evangelho Gáudio, quando ele diz, né? O homem do tempo presente escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escutam os mestres é porque esses são testemunhas, né? Então a necessidade do testemunho é muito importante. E como foi, padre, quando o senhor chegou lá? Eu me lembro que teve fotos do senhor batendo massa. Eu queria comentar isso aí, padre, porque eu sou seguidor do senhor no Facebook. Porque o senhor tem um fã no Facebook. O padre Everson faz umas publicações muito interessantes, mas no período que ele assumiu a missão lá em Itacoatiara, estava lá presente, sumiram os textos. Eu disse, meu Deus, cadê o padre Everson? Ele não publica mais nada. E aí começaram a surgir as fotos. O senhor falou agora dessa realidade do testemunho. E aí era o senhor batendo massa, era o senhor dentro de um buraco fundo com água da caixa d'água que tinha que resolver. Essas coisas. Meu Deus, acho que essas fotos estão falando muito mais do que os textos hoje em dia. Não, como eu falei, né? Eu cheguei numa realidade de onde Deus fazia apelo para tudo enquanto é lado, né? É interessante que no início Dom Alberto tinha me comunicado que eu ia para trabalhar com a formação. Sim. Né? Que o bispo é vocacionista e ele queria alguém para cuidar do seminário. Só que chegando na realidade da prelazia, eu encontrei um outro grande apelo do Senhor, né? Era uma paróquia de 1 ano e 3 meses sem padre, né? Um padre, por algum motivo, deixou o ministério e a paróquia ficou 1 ano e 3 meses ali, sem a presença de um sacerdote, né? E o bispo me abriu o leque e me disse, olha, meu filho, tem essa e essa realidade, qual veio você pra quer? isso, mas tem isso aqui. Isso foi bem assim mesmo, né? Você falou agora, me parece que eu vi Dom Ionilton falando pra mim. E eu lembro que eu falei assim, excelência, o senhor que decide. Ele falou, então eu acho melhor você ir pra paróquia, né? Que é algo, inclusive, eu te peço, interessante, que eu sempre tive um pouquinho de resistência, eu nunca quis ser pároco, né? Porque a função do pároco é uma função que ele existe muito, principalmente na questão administrativa, que ele ocupa um tempo que precioso, né? Eu sempre brinco que às vezes você poderia estar atendendo uma confissão, mas é um serviço que é necessário. Tem que ter alguém que faça. Alguém tem que fazer. Sim. Alguém tem que fazer, né? Se não fosse eu, seria melhor, né? Mas então, eu lembro que eu conversei com o Alberto. De início ele resistia um pouquinho, não, eu pensava em você continuar o trabalho no seminário, só que daí depois eu fui fazendo entender, né, até porque quem estava no seminário acompanhando os jovens era o diácono que foi ordenado padre depois, Sim. Padre Acácio, e ele já vinha acompanhando os meninos há 1 ano, né? Já conhecia. Depois do clero local, né? Conhece a realidade. Alguém que fazia então, conhecer na comunidade. Já conhecia os meninos, então eu vi que a resposta mais urgente era a paróquia que necessitava, né? Então, peguei a paróquia de São José, né? Com 43 comunidades. Sangue de Jesus. Né? 43 comunidades, além da realidade da matriz, a grande maioria delas comunidades de interior e ribeirinhas, né? Então, nossa, de andar de popopô, de andar de rabeta no meio do rio, beber água do rio, sabe assim, eu falo assim que eu vivi muitas aventuras
E essa do Bater a Massa foi uma experiência muito interessante, porque eu cheguei na paróquia, né, e a gente sabe aqui que uma das nossos, entre aspas, sofrimentos bons é a chuva, né? Então a paróquia tinha um pátio que quando chovia fazia muita lama, né? E eu lembro que chegou na paróquia, eles tinham feito uma campanha por material, só que não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. Pra pagar o pedreiro. E daí chegaram e falaram assim: padre, a gente vai fazer uma campanha para pagar o pedreiro. Eu falei: não, vai pagar pedreiro para fazer, porque a gente não faz. Não, padre, que não sei o quê. Não, quanto o pedreiro vai cobrar? É tanto. Eu falei: não vou pagar tudo isso para o pedreiro. A paróquia em obra, era uma paróquia que estava em obra, em construção, e pagar para fazer calçada. Daí um belo domingo eu cheguei e falei isso pro povo. Eu falei assim: olha, gente, o negócio é o seguinte: quem vai dar a calçada para a paróquia de São José é o povo de São José, porque eu não acredito que aqui não tenha homem que seja capaz de dar uma calçada para São José. O padre chega desafiando. Eu cheguei e desafiei o povo, né? Desafiei o povo. Falei assim: no sábado que vem a gente vai fazer um mutirão, que lá no Amazonas chama puxirum, né? Um puxirum para fazer a calçada da paróquia, né? Então todos os homens, daí eu brincava com as mulheres, né? Dona Maria, acorde seu marido cedo, viu? Você, mulher, também pode vir para servir uma água, fazer um lanche, mas acorde seu marido cedo, seu filho cedo, fale para trazer enxada, pá, e vir aqui para a paróquia, a gente vai estar fazendo aqui essa calçada. Daí eu brinquei no final, eu falei assim: e se nesse sábado não vir os homens, no domingo que vem eu vou convidar as mulheres, porque se os homens não virem, eu tenho certeza que as mulheres virão. Elas bateram palmas, fizeram aquele coisa. Deu, para minha grata surpresa, no sábado de manhã cedo, botei a minha bota, botei o meu chapéu e estava ali, né? A primeira coisa foi o choque pro povo, né? Padre, o senhor também vai ajudar? Eu falei: mas é lógico, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo, né? Eu chamei, vocês vão bater massa aí, ficar olhando, né? E engraçado, porque teve pessoas que foram para ver o mutirão, daí viu a gente trabalhando lá, o padre trabalhando lá. Olha que legal, o padre também está trabalhando. Eu vou lá em casa trocar de roupa. Né? Então, já não era mais a calçada, já estava levantando parede. Então, quer dizer, fizemos a calçada, né? Lógico que não ficou assim uma coisa assim que Michelangelo que fez, mas não foi assim. Mas, graças a Deus, fizemos a calçada e foi um grande sinal assim dessa comunhão, do que uma paróquia quando se une, né? Nessa consciência de pertença. Eu falo que uma coisa que os leigos precisam ter sempre é essa consciência de pertença. Eu não sou mero espectador, eu não participo, eu faço parte, eu sou parte daquela paróquia, né? E essa consciência de pertença faz você amar a realidade. E esse mutirão ajudou o povo a crescer nessa consciência de entender: não, é a nossa paróquia, a gente precisa cuidar dela, né? Precisa dar de nós, né? Então, assim, foi uma experiência muito frutuosa. Depois das aventuras, né, de pegar barco, eu lembro uma experiência de uma comunidade de São Francisco, que a gente celebra a missa no mês de março, porque quem manda na evangelização no Amazonas é o rio, né? Então, são 6 meses de cheia e 6 meses de seca, né? Então, o período da festa de São Francisco de Assis é seca. E quando chega a seca, tem áreas de comunidades, inclusive, que às vezes até migram, né? Na seca vai para outro lugar, na cheia vai para outro lugar. E tem realidade de comunidades que ficam inacessíveis, não chega, né? Porque dá lama, né? Daí imagine o padre magro, assim, do jeito que né? Ficar engatado na lama. Eu fiquei engatado na lama. Depois você vai contar. Pois agora é tradição no Amazonas levar uma corda quando o padre vai. Depois dessa experiência, né, da chuva, do barco, teve uma outra muito interessante. O povo me levou para uma comunidade chamada Boca do Padre. Eu curioso, porque o nome da Boca do Padre? Aí foi me contar a história quando eu cheguei na comunidade. Não, padre, é porque aqui na frente da comunidade morreu um padre afogado que ele era bem forte. E a gente só via a boca dele assim, a gente pensava que
Ele tava brincando, eu falei, e vocês me trazem para cá? Ia ser a boca de 2 padres, ia dar prejuízo para vocês. Você é quase missionário do Catiara. Mas assim, eram experiências assim, sabe? Ver no povo simples, sabe? Um povo sedento. Às vezes eu falo assim, por exemplo, a arquidiocese é a experiência de uma igreja metropolitana, né? Onde o povo quase tropeça com o padre, né? Encontra um padre a cada esquina, né? E a oportunidade de ter missa todo domingo, o povo não sabe o que é ficar sem missa dia de domingo e chegar uma realidade eclesial onde as pessoas às vezes não sabem o que é missa durante um ano, fica anos sem missa, né? E ver a sede que tem pelos sacramentos, a sede que tem pela Eucaristia, sabe? Às vezes assim, algo até vergonhoso, né? Para a realidade eclesial da cidade, né? Das pessoas que às vezes, pelo ritmo da cidade, se acomodam, né? Ficam com preguiça de não ir à missa. E às vezes vê nas comunidades interior pessoas que às vezes passam 1 hora andando dentro da mata, 20 minutos de canoa para poder chegar aonde fica a capela para poder participar da missa, né? Isso me lembra numa das comunidades que ficava na área do rio Anibá, né? Tinha uma família que toda missa que a gente ia celebrar lá, eles tinham que andar 1 hora dentro da mata. Imagine, eles andavam metade do percurso de barco, né? Daí paravam, daí ele tinha que tirar o motor, porque não podia deixar o motor nas costas do motor, na rabeta, na lancha, porque ia correr o risco de roubar. Sim. Então ele botava o motor nas costas e ia andando com a família dele dentro da mata para poder chegar na sede da comunidade, para poder ali se celebrar a Eucaristia, né? Então assim, testemunho que edifica a gente, né? Assim, e eu posso falar assim que com santo orgulho nessa paróquia, eram 43 comunidades, mas eu visitei mais de 6 vezes cada comunidade. Graças a Deus. Durante este 1 ano e 3 meses que eu ali passei, porque depois foi me pedido que eu tivesse uma outra experiência, né? Foram mais de 300 batizados, 30 casamentos, tanto Eita. que eu lembro quando a gente foi fazer o Você balanço. tem um caderninho? Não, é porque a gente foi fazer o balanço pastoral para entregar para o outro padre que ia ficar lá, né? No lugar. E a secretária ficou assim espantada. Ela falou: olha, padre, o senhor foi o padre que mais celebrou casamento nesses quase 20 anos que a paróquia tem. O povo queria casar. Então, graças a Deus, assim, eu falo assim com um santo orgulho, porque foi assim uma experiência assim que eu posso dizer que a comunidade mais longe que eu tinha ficava a 190 e poucos quilômetros, né, da sede. Imagine, eu todo domingo 2 horas e meia dirigindo, né? Todo domingo eu celebrava numa comunidade que ficava como de Belém em Castanhal. Eita. Né? Então eu celebrava 7 horas da manhã na matriz, terminava a missa 8, né? Daí 9 horas celebrava lá, daí às vezes almoçava lá pela comunidade ou voltava para a cidade para almoçar. Então, assim, foram realidades que pediram muito da gente, mas assim, a alegria de se saber usado por Deus. Sim. Então, foram experiências que, se eu fosse enumerar, que a gente levava aqui horas e horas, né? Mas eu falo assim que é uma experiência, uma realidade que eu sinto saudade, né? A paróquia de São José, né? Depois dessa paróquia eu tive a oportunidade de ir para uma outra paróquia, já menor, com 16 comunidades, né? Que foi uma paróquia que foi entregue por um instituto. O padre ficou idoso, então o instituto, que tinham 3 paróquias na cidade, precisou entregar uma. E como essa paróquia não tinha casa paroquial, eu precisei morar na casa do bispo. E o bispo uniu o útil ao agradável, né? Como eu preciso morar lá, ele me tornou reitor do seminário, porque eu saio do seminário, mas o seminário não sai de mim. Você voltou para essa realidade. Me tornei reitor do seminário e ali fiquei 1 ano, antes de vir 1 ano, né? Uhum. Porque também foi engraçado, eu fui para ficar 2 anos. Eu lembro que quando o Dom Alberto falou assim: você vai para ficar só 2 anos, não me inventa de querer ficar mais, né? O pai aí conhece o filho, né? Porque você vai estudar. Ele já tinha me dito que eu ia estudar. Quando você voltar de Itacoatiara, você vai estudar. Então só são 2 anos.
Só que daí, no mês de outubro do segundo ano, Dom Alberto foi me visitar em Itacoatiara e Dom Ionilton fez o pedido, né? Primeiro pediu para mim, não tem como você ficar mais. Eu falei assim, excelência, eu não me governo. Eu não sei o que ele falou para Dom Alberto se convenceu e me deixou mais um ano, né? Então, acabou se estendendo por 3 anos. Neste um ano, durante esse período de pandemia, fiquei lá nessa paróquia, né? Que já era uma realidade totalmente diferente, era a realidade de comunidades de rio. Eu não tinha nenhuma na cidade, nenhuma no interior. Sempre de barco, sabe? Agora. Eu sempre era de barco e não só a distância, tinha comunidade que era 1h30 de lancha, né? Mas também o custo. Imagine, às vezes eu precisava alugar, para ir para a comunidade mais distante, o aluguel da lancha em um dia era de R$ 1.500. A paróquia não tinha sua lancha, não tinha... Não. Então, quer dizer, imagine você, R$ 1.500 para poder fazer uma visita, né, durante a festa. Então, a gente vê que também é uma realidade assim, que muito necessitada, né? Não só dessa questão, desta generosidade, mas às vezes ali de estrutura, né? Sim. E eu falo assim que... Mas é uma realidade muito bonita. Como eu falei no início, né? Quando foi a despedida na missa da catedral, Dom Ionilton agradecendo, e eu fui dizer, excelência, eu vim para contribuir com a prelazia, mas a prelazia contribuiu muito mais comigo, sabe? E falava para ele, o senhor devolve para a Arquidiocese de Belém um padre melhor do que o que o senhor recebeu, né? Porque uma coisa que eu sempre tive, e eu falo sem falsa modéstia, sem falsa humildade, sempre tive consciência que eu achava que o bispo precisava mandar um padre com mais experiência. Né? Eu quase não tinha experiência pastoral nenhuma, eu tinha de 4 para 5 anos de padre e ainda precisava aprender muito, né? Então eu voltei com uma bagagem muito maior do que com a que eu levei, né? Mas aqui e acolá, mesmo que pouco, me dou satisfeito porque eu pude contribuir, né? Depois eu fiquei alegre de saber que quem me substituiu foi um padre com 20 e tantos anos de sacerdócio, né? Tinha muito mais a oferecer. Eu até falei para ele assim, agora sim é secretário, agora vamos mandar um padre que vai contribuir muito mais do que eu, né? E também porque a minha preocupação é não só pela questão porque a gente acaba se apegando, né? A gente, quando começou a falar de ir embora de Itacoatiara, o coração já ficava pequeno, já doía, sabe? Às vezes o meu story no Facebook faz eu recordar alguma foto, alguma coisa, me dá aquela saudade, né? Mas a paz de saber que estava sendo substituído por um padre que podia contribuir, né? Porque eu sempre me preocupei qual seria o padre. Porque, por exemplo, vocês terem uma ideia, quando eu fui, foi um outro padre de uma outra diocese, só que esse padre não aguentou 6 meses, né? Pela realidade, porque de fato uma realidade que você tem que estar de canoa, tem que estar, né? Imagine, quem nunca, nós aqui, Belém é acostumado, mas imagine, ele veio de uma realidade de uma diocese que é pro centro, né? Do país. Então, ele chegou lá numa realidade. Se já era diferente para mim, que moro aqui do lado, imagine para ele. Né? Imagine para o bispo que é baiano. Né? Então não é para qualquer um assim. Né? Mas hoje ver o padre Lucivaldo ali com entusiasmo, sabe, com toda a dinâmica dele pastoral, com toda a sabedoria, a experiência e a bagagem que ele traz, me deixa muito feliz. Né? E padre, o senhor contou de várias experiências aí, e aí eu aproveito para lançar aqui a pergunta do Breno. Ele diz o seguinte: neste tempo que o senhor passou em missão, o que mais lhe marcou? O que me marcou foi justamente essa questão de enxergar a igreja como um todo, né? Porque às vezes a gente tem a tentação de resumir a experiência de igreja à sua realidade local, né? E a gente às vezes acaba não percebendo outras realidades eclesiais, com outras estruturas eclesiais que são muito mais desafiadoras, mas ver todo o dinamismo do povo de Deus, né? Eu sempre brinco, quantas vezes lá em Belém eu reclamava de barriga cheia, né? e ver uma realidade que às vezes o povo não tinha, sabe? Não tinha nem para ajudar com combustível, nem para ajudar.
mas ver ali que, sabe, depois o esforço do povo. Então, assim, a experiência da igreja, acho que é uma das maiores marcas que eu levo dessa experiência em Taquatiara, né? Me abriu os horizontes, né, para enxergar uma realidade da igreja que às vezes fica um pouco aquém, porque a gente às vezes centraliza muito a nossa atenção na nossa realidade, né? É o comodismo que o Papa fala, né? Essa fé professada de banco de igreja, né? Resume a experiência de fé justamente isso, a ir à igreja, a se sentar lá no banco, a ficar lá, né? E não percebe uma realidade que está, às vezes, ali, né? Ao lado, né? Ao lado, gritante, que precisa de uma resposta efetiva, né? E é algo realmente que muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, né? Nos instiga cada vez mais. Eu tenho certeza que você que nos acompanha de casa, que está acompanhando o nosso programa neste 4º episódio do nosso podcast, também sente esse desejo, né? De ter uma fé viva, uma fé mais participativa. Então a gente agradece você que nos acompanha, agradece todas as referências, tudo aquilo que você está compartilhando também. E nós temos uma pergunta da Esther Tavares pelo nosso YouTube. Ela pergunta sobre a fé, padre. O senhor foi a uma realidade missionária, uma realidade de evangelização diferenciada, mas como é a fé do povo de Deus nessa realidade? Que já falamos muito da sua experiência, mas e o povo? Como ele se relaciona com toda essa presença da igreja que muitas vezes faz de tudo para chegar até ele? É interessante que uma coisa que nós vimos muito em decorrência do Sínodo da Amazônia foi o fenômeno que nós podemos chamar de protestantização da Amazônia, né? Mas a gente vê que não é um fenômeno de protestantização, de uma conversão por convicção, mas é uma protestantização por ausência. E a gente vê o quanto que nós, entre aspas, pecamos como igreja quando nós nos tornamos ausentes. Sim. Né? Porque o povo, na sua experiência de fé, ele vai continuar tendo a mesma fé. Né? Quantas comunidades eu visitei no interior que dizia assim, né? A pessoa se dizia evangélica. Mas por que se dizia evangélica? Não, eu dizia assim, padre, eu queria ir na igreja, a igreja católica estava fechada. Né? Eu queria ouvir falar de Deus, a igreja evangélica estava aberta, eu ia lá. Tinha alguém falando de Deus. Sim. Né? É aquela experiência que o Papa Francisco, quantas vezes eu vi essa experiência, né? Da senhora que se diz evangélica, mas a gente vai lá na casa dela, dentro do guarda-roupa tem imagem de Nossa Senhora. Né? Se diz evangélica, mas reza o terço todo dia. Né? Essa experiência da simplicidade com que o povo lidar com a questão do divino, da fé, né? E que relata, às vezes, denuncia muitas vezes também esse nosso pecado como igreja de se fazer ausente de algumas realidades, né? Ficar aquém diante. Eu falo assim, a gente está experimentando um fenômeno que eu fiquei assim encantado quando eu cheguei, que é esse fenômeno, que é esse turbilhão da criação das áreas missionárias, né? Dom Antônio ali como um furacão, criando a área missionária para todo lugar, mas é justamente muito tem atento. Capela, tem igreja. Muito atento a essa realidade da ausência. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos, né? Por exemplo, o leigo dentro da sua paróquia, ele precisa se perguntar aonde como igreja nós estamos estamos ausentes, né? Aonde que nós precisamos marcar a nossa presença, né? Aonde que a gente precisa estar, porque às vezes a gente se fia muito naquela pastoral de manutenção, né? É quase como que a administração de uma empresa. Se estiver funcionando, está tudo bem. E esquece que o convite de Jesus é sempre o do desafio, né? Vai para as águas mais profundas, né? É preciso lançar-se ao largo e cada vez mais fundo, né? E ir sempre, né? Nunca se estagnar. Então, nesse contexto, ver que, apesar dessa ausência, o povo conserva ali a sua fé de maneira simples, a sua maneira simples de lidar, né? Eu lembro uma experiência de uma comunidade, né? É a Dona Maria. A gente escuta. Eu ia na comunidade, o sacrário estava sempre cheio, né? Eu falava, mas meu Deus, eu só venho uma vez ao mês aqui.
vocês não fazem celebração da palavra, não? Daí ele falou assim, faz, padre, aqui daí a ministra, né, daquela forma assim, é que aqui eu não deixo faltar, padre, quando tá esvaziando a ambulante sacrária, eu ponho mais, balanço, aí eu não tenho nem consciência da... Deus me salve, povo santo de Deus. Não tem consciência da questão da missa, sim. do que é consagração, né? Mas é a forma simples de viver, né? Não você deixar vai faltar. Querem estar com Jesus, não querem ser... É a sede de querer estar com Deus. Isso. E depois uma outra coisa que eu percebi muito é a importância do protagonismo do leigo, né? E isso eu vim com muita convicção de Itacoatiara, porque tem realidades de comunidade que ela funciona graças ao quê? É o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia que ali todo domingo reúne o povo para celebrar a palavra, né? A importância do leigo despertar para esse protagonismo, né? Porque quando o leigo não desperta para esse protagonismo, o que acontece? A igreja fecha, né? É interessante porque lá eu tinha essa experiência, quando eu tinha ministros da Eucaristia que celebravam todo domingo, a gente via, né, a presença de uma comunidade muito forte, né, muito bem estruturada. Agora, quando a gente via que faltava ali aquela comunidade, a presença do ministro, da palavra do ministro da Eucaristia, a comunidade quase que ela não caminhava, ela capengava, né? Então é algo que eu percebi também muito a importância desse protagonismo do leigo, desse serviço do leigo, de se descobrir igreja responsável, porque uma grande tentação que a gente tem é de achar que a evangelização é responsabilidade do bispo, do padre. Não, Jesus quando disse aos apóstolos, mas disse a todos, não só a eles. Sim. Ide e anunciai a boa nova do evangelho a todas as criaturas. Né? Jesus disse a todos que ali estavam, não só aos 12. É lógico que a responsabilidade é primeira deles, mas Jesus diz a todos, né? É por isso que a gente tem que sempre se perguntar aonde que Jesus está me enviando, né? Ali dentro do meu contexto pastoral, eu sempre gosto de citar dentro desse contexto da evangelização, da missão, a experiência da Fazenda da Esperança, né? A Fazenda da Esperança, eu tive a graça de ter a Fazenda da Esperança sendo fundada dentro da minha área paroquial. Olha, que graça mesmo. E eu acompanhei a fundação da Fazenda da Esperança. Quantas vezes celebrei com os internos da Fazenda debaixo de um pé de jaca, né? E como surgiu a experiência da Fazenda da Esperança? Surgiu de um jovem que foi à missa e o padre falava da questão dos talentos, era o evangelho dos talentos, né? E o padre fez um questionamento, né? O que você tem feito dos seus talentos? Será que você não tem enterrado? E o jovem, questionado, perturbado com essa pergunta, começou a perceber qual é o talento que eu preciso fazer multiplicar. E ele percebeu que ele no entorno da igreja iam jovens que iam consumir drogas todos os dias. E ele percebeu que aquela realidade era um pouco esquecida, né, pela igreja. Ele começou a trabalhar. E hoje a Fazenda da Esperança está aí espalhada em tantos lugares, não só do Brasil, mas como do mundo. E quantas vidas não transformou, né? Então a gente vê que quando o leigo assume esse protagonismo, que às vezes se tem uma leitura muito errada. Isso. Acho que protagonismo é ser coordenador, é estar... Não, protagonismo... O protagonismo é exercido na missão. É lógico que, às vezes, no exercício desse protagonismo, o leigo precisa assumir uma função de coordenação, uma função de estar à frente de alguma coisa. Mas é entender que não se resume a isso. O protagonismo está muito mais além, no provocar. Às vezes até o próprio pároco. Né? Quantas vezes nós, como padres... precisamos ser provocados pelos leigos. Né? Dizer, olha, padre, a comunidade precisa de uma atenção nesse espaço, nesse local. Então, graças a Deus, ali em Itacoatiara foi um lugar onde eu me senti muito provocado pelos leigos, né? Principalmente pelas comunidades do interior, que me provocavam imensamente. Padre, a gente percebeu aqui na conversa que o senhor tem um afeto muito grande pelos trabalhos que o senhor assume, né? E aí eu queria saber o que o senhor tem saudade de lá de Itacoatiara? De tudo. Eu falo assim, eu aprendi a amar
o anúncio da palavra, a evangelização. E quando a gente vê que a gente ajuda as pessoas, transforma vidas, né? Por que eu às vezes, sim, entre aspas, tenho uma certa resistência ao serviço do pároco? Porque às vezes o serviço do pároco, ele se... Não vou dizer se resume, né? Mas grande parte dele se deduz no serviço burocrático. A administração, entendeu? toma, Que é a administração, né? Às vezes tem que se preocupar com conta de luz que está atrasada, né? A questão do dízimo, né? E às vezes, por conta dessas outras preocupações, o padre acaba deixando de lado essas outras necessidades, né? Essas outras, não é por culpa dele, é uma só pessoa, né? Às vezes não tem um apoio, não tem o apoio dos leigos nesse sentido, porque, por exemplo, se a gente encontrasse dentro da paróquia um leigo que assumisse essa função, né, de ajudar na administração, né? Quando a gente tem isso, uma equipe que ajuda a gente, nossa, isso libera até o padre para poder trabalhar. Então a gente... E lá eu me vi muito usado nesse contexto, né? Apesar de ser pároco, mas muito provocado a esse sair, por exemplo, às vezes a necessidade de ir ao encontro, né? Às vezes a necessidade de ter que ir para a comunidade e dormir lá, porque não tinha como voltar à noite. Por exemplo, tinha uma comunidade que era um ramal por dentro de um ramal que uma empresa fez dentro da floresta, né? Então, eu quando ia, eu tinha que dormir lá na comunidade para voltar no outro dia de manhã, porque voltar à noite era muito perigoso, poderia cair alguma árvore no meio do ramal, então era perigoso o bicho, né? Sim. Então, você ter que ir para dormir, né? Ou comunidade você tinha que atravessar, às vezes, o rio. Então, e você vê que você evangeliza, né? Eu lembro que lá eu tive que assumir a função até de catequista, né? Na nossa santa folga canônica da segunda-feira, né? Eu tinha que pegar a rabeta e atravessar o rio para ir dar catequese de adulto numa comunidade que não tinha catequista, né? Então, assim, coisa... Depois as aventuras, né? Eu falava assim que quando eu tinha um tempo... Quando eu tinha um tempo livre, o que era raro, né? Assim, que eu tirava para descansar, eu ia para o rio pescar. E às vezes eu ficava deitado, às vezes não pegava nada, eu ficava deitado, ficava falando, meu Deus, o americano... Esse pescador. O americano vem de lá dos Estados Unidos, paga caro para ter isso que eu tenho de graça, né? Daí você chega, na hora que chega na casa do povo, o povo sempre muito receptivo, né? Tá ali com o peixe pronto ali, assa o peixe, prepara para você, te dar uma rede para você deitar. Acolhe. Sabe? Essa questão também da simplicidade, da acolhida, da generosidade do povo, também foi algo que encanta. Então, é difícil você elencar uma coisa só que você sente saudade, né? Mas eu falo assim que Taquatiara foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu falo assim que eu não me arrependo se tivesse... Eu até brinquei com Dom Alberto, né? A gente passou por uma dificuldade com relação à questão da bolsa. Eu falei, olha, excelência, se não der para me ir esse ano, se eu quiser que eu volte lá para Taquatiara. Ele, não, já passou seu tempo, né? E engraçado que isso também surge na gente, o desejo de fazer, sabe? Um sonho que eu tinha era sempre que... Inclusive, eu lembro que eu até pedi uma vez para Dom Alberto, mas não foi possível mais por essa questão financeira mesmo. Eu pedi que no mês de janeiro enviasse uns seminaristas para trabalhar, né? Para trabalhar lá no mês de janeiro, fazer essa experiência, porque isso ajuda, né? Isso amadurece, né? E infelizmente não foi possível no tempo. Eu espero que um dia alguns de vocês possam ter essa experiência, né? Ser benfeitor do seminário. E eu até falo para vocês, assim, não percam a oportunidade. Essa igreja lhe dá essa oportunidade de sair, seja onde quer que for. Sejam generosos em responder, porque vocês vão ser positivamente surpreendidos. Sim. Sabe? Vocês vão ver o quanto que isso vai ajudar vocês a crescer. Nossa, hoje eu tenho aquilo que eu repeti várias vezes aqui, né? Itacoatiara devolveu um padre melhor para Belém do que é o que ela recebeu. Então é uma prelazia que eu tenho no meu coração, sabe? Ali também cultivei muitas amizades, tenho
muitas amizades. Tem inclusive uma jovem lá que ela sempre me manda mensagem, ela fala: bom dia, meu pároco querido do meu coração. Daí eu falo para ela: eu não sou mais teu pároco. Ela: não, o senhor vai ser sempre o meu pároco. Daí eu falo: não, já passei. Mas fica, né, o carinho do povo, a amizade. Infelizmente, antes de ir para Roma, não tive a oportunidade de voltar, mas espero que depois dessa experiência de estudo eu possa voltar, né, ali, revisitar o povo, revisitar as comunidades. É importante que a gente lembre, né, que o senhor falou de algumas das suas experiências passadas e do retorno às paróquias aqui em Belém. Então que Deus dê ao senhor a graça de um dia, quando retornar de Roma, já ver quanto cresceu a missão lá em Itacoatiara. O senhor me lembrou bastante nessa fala daquilo que que o Padre Jaime, nosso diretor, que foi diretor espiritual aqui em casa, dizia que a gente não deve nem pedir nada, nem recusar nada. Dar essa vida ofertada mesmo. Muito rico mesmo. Eu acho que esse é o sentido da vocação sacerdotal. Né? Uma coisa que é muito marcante no dia da ordenação é quando o bispo entrega a patena com o pão e o cálice com o vinho, ele diz: recebe a oferta do povo de Deus, toma consciência do que vai fazer, ensina o que celebrares e conforma a tua vida ao sacrifício de cruz do Senhor. Então essa é a forma de conformar a nossa vida ao sacrifício de Jesus, né? Então, e a vida do sacerdote, ela só tem sentido nessa configuração. É nessa configuração. Então é a oportunidade de configurar de fato, porque quando a gente não configura e a gente começa a viver o ministério como se fosse algo próprio, né? A gente não é realizado. E além de saber que a gente não faz nada, não faz a vontade de Deus, mas a própria vontade, né? Então eu acho que esse que é o verdadeiro sentido do ser sacerdote. Ninguém é sacerdote para si. Eu falo assim que, graças a Deus, eu falo com toda certeza, quanto mais generoso eu fui com Deus, mais generoso Deus foi para comigo, sabe? Ele me deu a oportunidade de em Itacoatiara crescer de uma maneira assim, sabe? Hoje, amar ainda mais a igreja, né? E ainda ter a sede e a vontade de ainda mais me entregar por ela, né? Como eu falei, agora essa nova missão de ir estudar em Roma não é fácil, né? A gente sabe até os custos. Eu lembro que em julho agora eu visitei minha mãe em Cuiabá e eu já preparei o coração dela. Eu falei: mãe, olha, são de 4 ou 8 anos que a gente vai se ver somente por ligação no WhatsApp, né? Porque eu não vou ter condições de vir de férias. De vir de férias, né? Então, custo alto, né? Muito alto, passagem alta. Então, tiveram, inclusive lá na paróquia, né, alguns leigos falam: não, padre, a gente faz promoções, o senhor vem, mas eu falo assim que é exigir muito do povo de Deus, né? E é um custo assim, entre aspas, que poderia, desnecessário, porque poderia estar sendo aplicado, sendo aproveitado em outra coisa. Então, né, não é isso que Jesus pede, né? Sair de casa, deixar pai e mãe, né? Eu sei que a minha mãe vai sentir, eu vou sentir, mas é a generosidade que o Senhor nos pede, né? E eu fico muito feliz de poder ser generoso para com o Senhor nessa perspectiva. Padre, encerrando toda essa rica temática que tivemos em relação à missão, à realidade da missão, especialmente aqui na Amazônia, nós vivenciamos recentemente o Sínodo para a Amazônia. Se falou muito da realidade da evangelização da igreja, do sacerdócio, da presença do sacerdote, do povo leigo, das lideranças. Como foi estar missionário numa realidade dentro da Amazônia durante o Sínodo? Porque aqui em Belém, e nós, seminaristas, debatemos de muitas formas na faculdade, nossos grupos de conversa entre os sacerdotes, mas o senhor estava lá, vivendo a missão no período do Sínodo. Como foi essa experiência? Para mim foi um privilégio, né? Foi um privilégio, assim. Deus, ele tem a sua maneira sutil de manifestar os seus sinais, né? E assim, num ano em que a igreja, em que Cristo aponta para a Amazônia, em que a igreja reflete essa questão
da pastoral, da evangelização dentro do contexto amazônico, porque às vezes talvez alguém possa pensar assim, mas por que um sínodo especialmente só para a Amazônia, se a igreja tem outras realidades? A gente sabe que o serviço pastoral na Amazônia é totalmente diferente de um serviço pastoral em qualquer outra região do país, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Manaus, eu fiquei no seminário maior, que é uma experiência interdiocesana, que também é uma coisa que aqui em Belém cada diocese tem o seu seminário, seu jeito, né? Sim. Lá, por ser uma igreja pobre, né, eu sempre falo assim, a igreja de periferia aqui, mais pobre que nós temos aqui, é rica comparada a muitas realidades pastorais que a gente tem em Itacoatiara. Sim. Né? Então, por ser uma igreja muito necessitada de recurso, e quando eu falo recurso, não só humano, mas financeiro, qual é a experiência que se tem no Regional Norte 1? É o do seminário interdiocesano. Então, todas as prelazias e dioceses do regional, todos os seminaristas moram em um único seminário, em um único espaço. É uma experiência muito interessante, muito bonita, de verdadeira comunhão, né? E eu lembro que eu tive a oportunidade de, estando ali no seminário, conhecer o padre, o bispo, né, da diocese mais indígena do Brasil, né, onde tem a tríplice fronteira, né? Então, o seminário tem essa experiência interdiocesana, né, onde todas as dioceses moram em uma única casa, até para a questão de diminuição dos gastos. E o primeiro lugar onde eu estive foi justamente no seminário, e ali eu conheci o bispo de São Gabriel da Cachoeira, que é a diocese mais indígena do Brasil, né, Dom Edson Demian, que é uma figura, né, um homem que sabe falar Tupi-Guarani, e a gente vê que na realidade da diocese dele, por exemplo, vocações indígenas, né, que é algo que até o processo de tratamento desse tipo de vocação é diferente, porque, por exemplo, a gente vê jovens que vão para o seminário índios, mas tem lá na sua tribo a noiva que já foi prometida, porque é o pajé que escolhe, né? Então, quer dizer, aí a gente vê a necessidade de um sínodo da Amazônia, né, para pensar. É lógico que às vezes as pessoas ali, muito motivadas, às vezes por uma hermenêutica de ruptura, né, muito motivadas às vezes por paixões ideológicas, né, às vezes não compreende, mas foi interessante porque a iniciativa do Papa foi justamente abrir ao diálogo, né? E é lógico que quando você abre ao diálogo, você dá a possibilidade de outros questionamentos, né? Mas a gente não pode esquecer que a igreja, ela continua sendo católica, né? Os bispos, eles têm a função de salvaguardar o depósito da fé, né? O simples fato de você dar a abertura para que se questione, né, algumas realidades, não quer dizer que você está jogando fora, né? Porque muitas pessoas começaram a criticar porque o sino da Amazônia queria isso, aquilo. Depois a gente vai vendo que na conclusão do sínodo, no documento de conclusão, o Papa somente reafirma aquilo que a igreja sempre acreditou, né? Mas serviu, né, justamente para que a gente possa entender como que dá uma resposta, né, a essa realidade eclesial, né, a esse jeito, entre aspas, em que a igreja se configura, né, dentro daquela realidade. Então, poder não somente acompanhar, mas experimentar isso foi de uma riqueza, e eu me sinto assim privilegiado. Eu vejo como que um grande carinho de Deus, né, ter me dado a oportunidade de vivenciar justamente nesse momento, né, porque poderia ter sido em um outro momento, mas nesse momento em que todos os olhos se voltavam justamente para a Amazônia, eu estava ali, né, e ver que de fato muitas das coisas que foram colocadas no sínodo foram reflexões que precisavam ser feitas,
né? Porque é muito fácil eu que estou acostumado com o ambiente pastoral de cidade, né? Um ambiente pastoral urbano, querer dizer como que deve ser as coisas, né? Eu falo sobre uma experiência que eu coloco que foi muito gritante na minha paróquia. A primeira paróquia que eu assumi lá foi justamente essa, por exemplo, formação de batismo, né? A gente tinha que ter esse jogo de cintura, curso de noivos. Porque imagine, você tinha comunidades que ficavam a 190 quilômetros, né? Então as pessoas tinham que vir para fazer o curso, depois voltar para receber o sacramento, né? Então a gente tinha a realidade que às vezes eu ia para a comunidade e eu, antes da missa, dava o curso de noivos, daí celebrava o casamento. Ou dava o curso de batismo e celebrava o casamento, né? Tinham realidade de comunidades que eu ia, por exemplo, teve uma missa que eu celebrei a missa, fiz batizado, primeira comunhão, casei e ainda crismei alguns jovens, né? Quer dizer, é por isso que eu brinco, lá em Taquatiara, tudo que eu podia fazer como padre, eu fiz, né? Até crismar, eu crismei, né? Então, quer dizer, diante dessas realidades, qual a resposta que a gente vai dar? É as estruturas que a gente oferece na cidade, onde as pessoas podem participar de uma semana de curso de formação para noivos, né? Pode participar de 2 finais de semana de curso de formação de batismo, né? É lógico que a gente não vai também... é casa da mãe Joana, de qualquer jeito, né? Mas a gente tem que dar uma resposta, né? A resposta que eu procurei dar era essa, né? Eu sempre, quando eu marcava, por exemplo, o casamento, sempre eu ficava 2 dias na comunidade. Então, no sábado pela manhã todinha, eu dava o curso de noivos que dura uma semana, eu dava numa manhã de sábado, né? Daí ali confessava, ali fazia entrevista e no dia seguinte celebrava o casamento. É a resposta que a gente precisa dar. E o sínodo, ele veio com essa função, de dar algumas respostas. E foram apresentadas algumas soluções. Por exemplo, a questão da solução dos vires probados, né, da ordenação de homens casados, foi uma proposta que foi dada diante de uma necessidade. Qual? A escassez do clero, né? Mas foi uma proposta. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? Eu admiro muito no Papa Francisco essa inclinação e abertura ao diálogo. A gente não tem que ter medo de dialogar e de se deixar questionar isso, né? Como igreja, né? Sim. Porque daí a gente precisa dar a resposta da fé. Foi o que a igreja fez em todo o percurso da história, né? Quando a igreja precisou pronunciar, dar a sua resposta acerca das suas convicções de fé, ela deu. Mas ela nunca teve medo de se deixar questionar, né? Ela nunca teve medo de se deixar interpelar. Então, o Sínodo da Amazônia foi um momento de interpelação da igreja, né? Da igreja que se auto-interpelou, né? Se auto-percebeu e viu a necessidade de dar a resposta a uma realidade que se distingue de toda a realidade do contexto da igreja. Então é muito bonito isso e eu pude acompanhar isso de perto. Para mim foi um grande privilégio. Que bom, padre, que bom. Então, e aí, Gabriel? Muito bem. Então, estamos chegando mais ao fim de um episódio, né? Queremos pedir aqui aos amigos uma salva de palmas ao Padre Everson, nosso convidado. Muito grato, Padre Everson. Disponibilizou o tempo dele para vir aqui com a gente. Queremos agradecer a você que esteve conosco todo esse momento, compartilhando o link, mandando os comentários, mandando pergunta, parabenizando o nosso programa. O nosso muito obrigado. E antes de tudo também queremos que você se inscreva no nosso canal, né? Curta a página, né? Pelo Facebook a pessoa ela tem que curtir a página, né? Nosso Facebook você pode curtir a nossa fanpage. Não esqueça lá de curtir, lá tem as publicações do nosso seminário, fotos, publicações mesmo daquilo que é um pouco da nossa caminhada. Também, como foi dito pelo Gabriel, o nosso YouTube aqui, por onde estamos transmitindo, pelo Facebook também transmitimos. Conheça o nosso Instagram, o nosso perfil, é perfil que fala, né? Nosso perfil no Instagram, vão lá, procure Seminário São Pio X. E depois que o nosso programa se encerrar, nós vamos vamos estar disponibilizando este programa nas demais plataformas, no Spotify,
no Deezer. Não é baixar, é subir. Subir. É subir. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Music. Aqui o nosso setor técnico está repassando tudo aquilo que eu não sei de cabeça. Coisa. É muita coisa. Eu fui corrigido pelos comentários, fui corrigido pelo serviço técnico aqui. Além das paróquias de Santa Terezinha em nossa arquidiocese, as comunidades também merecem o nosso abraço. E em especial a nossa casa querida, o Seminário Propedêutico Dom Tadeu, que celebra o seu aniversário neste dia de hoje também. E tem como padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus, ela que é padroeira das missões da igreja. Isso. Nós, quando pensamos este programa, já pensando no Padre Everson também, não imaginávamos a graça e a providência de estar com este programa neste dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha. Então, ela que intercede pela nossa caminhada, intercede pelas missões da igreja. Queremos agradecer de modo muito, muito especial ao senhor Padre Everson, que esteve aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência. E ao senhor eu quero deixar agora esse momento de agradecimento. Desculpa. Olha, eu não ia dizer que o Padre Everson está esperando a gente abrir as caixas da pizza, que já chegou. Ali está a nossa pizza. O Gabriel, eu, o Padre. E aí eles começaram a jogar os copos. É o cheiro da pizza que tá deixando a gente meio inebriado. Meu Deus do céu. Foco, Gabriel. Não, gente, já... O problema foi que ele bateu. Gabriel, se recomponha. Ai, meu Deus do céu. Olha, a gente agradece o diácono Eric, diácono da nossa arquidiocese, que diácono transitório será ordenado no final deste ano, em novembro. A gente agradece pela doação e contribuição para a nossa pizza. Quem mais, João Vinícius? Padre Paulo Vitor, pároco da paróquia São João Paulo II. Uma salva de palmas para o Padre Paulo Vitor. Ele e o diácono Roberto, também diácono transitório, será ordenado padre no final do ano. São os nossos assíduos contribuidores aqui do podcast. Também nos acompanha, a gente agradece a vocês. Muito grato, Padre Paulo, muito grato, diácono Eric, muito grato, diácono Roberto. Gabriel. Queremos agradecer também ao Felipe, né? Que durante essa semana a mãe dele estava fazendo aniversário. E ele também é um grande colaborador aqui do nosso podcast. Uma salva de palmas para a mãe dele, que fez aniversário essa semana. Uma salva de palmas para todos vocês que nos acompanharam e escutaram a minha voz, a do Gabriel. Foi chato, mas principalmente porque vivenciar essa realidade riquíssima que o Padre Everson partilhou conosco. Não, gente, foi chato a voz do Gabriel e a do Urso. O Padre Everson falou muito bem hoje, né? Desculpa aí. Então, Padre Everson, fica esses últimos momentos para o senhor fazer os seus agradecimentos. E também, como o senhor disse que não teve oportunidade de ir em Itacoatiara, mande um alô para lá também. Então, primeiramente, mandar o meu abraço, né, a esta realidade eclesial que eu também já considero um pouquinho minha, que é a prelazia de Itacoatiara. É uma prelazia que eu tenho muito carinho. Com certeza, muitos estão acompanhando, porque eu compartilhei o link, né? Eu peço para que vocês curtam e se tornem membro lá. É isso que fala, é assim que fala, é? E se curtam, se inscrevam lá, façam isso aí, e acompanhem. Então, mandar um abraço para todos os meus amigos, né? Todos os meus ex-paroquianos, todo o povo de Deus que ali ficou, que graças a Deus que tive, que trabalhei, né? Que chorei, que me alegrei, sabe? Todo o povo de Deus também que foi amparo, né? Em momentos difíceis da minha vida. Eu lembro que na paróquia do Divino Espírito Santo eu tive a alegria de fundar o movimento Mães que Oram pelos Filhos, né? Então, quero também mandar um abraço para o movimento das mães que oram pelos filhos lá da paróquia Divino Espírito Santo em Itacoatiara, né?
Então, elas que me acolheram como filho predileto, né? Então, agradecer todo esse povo de Deus pela experiência, pela oportunidade que tive de estar com vocês. Agradecer ao bispo da prelazia, Dom Ionilton. Isso. Né? Um abraço aos meus irmãos no presbitério, sabe? Ali fiz muitas amizades no presbitério. Então, saibam que hoje eu sou um padre melhor graças a vocês, né? Depois agradecer a vocês pelo convite, a oportunidade de estar aqui, né? O Hudson falava da voz, eu acho que eles se cansaram foi da minha voz, porque eu falei mais do que vocês. Padre, né? Nunca diria isso. Tanto que por 2 vezes, né? Lógico que aqui a nossa produção técnica é muito ágil, mas por 2 vezes a pilha do meu microfone aqui ela se deu por vencida. Mas eu agradeço pela oportunidade, eu fico muito feliz, né, de estar nesse 4º momento com vocês aqui. Eu peço a Deus que sejam muitos outros, né? Continuem em perseverança, abram esta janela e façam o nosso seminário ser conhecido, né? E eu espero que esse momento de hoje também serviu para chamar muitos jovens, despertar muitos leigos nesta consciência missionária e objeto de chamamento de muitos jovens, né? Então, entre em contato aí pelas redes sociais se você sente no seu coração o chamado, viu? Se não for gases, for chamado de Deus mesmo. Reitor sempre na propaganda, né? Então, venha, tenha coragem, sabe, de entregar a sua vida, sabe, como diz o Papa Bento XVI, né? Quem entrega a sua vida a Jesus não nos tira nada, nos dá tudo, né? E de fato, hoje eu percebo que Deus me dá tudo. Uma coisa que em Taquatiara eu pude perceber também foi a experiência da providência de Deus, né? A experiência da providência de Deus, porque mesmo em uma realidade às vezes ali pobre, mas nada me faltou, sabe? Eu sempre tive tudo que eu precisava, né? Então, essa experiência da providência também foi muito marcante. Então, Deus, quando chama, como diz Santa Teresinha no Menino Jesus, Deus não pode inspirar nos desejos irrealizáveis, né? Se Deus coloca no teu coração o desejo de ser padre, Ele te dá todas as capacidades. É lógico que você vai lidar sempre com a sua alimentação, porque você é um ser humano. Mas tenha coragem, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. É com muita alegria, eu espero daqui a 4 ou 8 anos, depois de voltar de Roma, estar mais uma vez 4 aqui. 8 anos, entendeu? né? Estar mais uma vez aqui com vocês, falando do que foi a experiência lá na Cidade Santa, tá bom? Mas peço que vocês rezem Sempre. por mim, neste novo, né? Que Deus me apresenta. Agora ter que atravessar o Atlântico, voltar a ser estudante, para depois contribuir na faculdade como professor, né? Infelizmente não vou ser professor de vocês, né? Nunca se sabe. Infelizmente, gritou a Deus e foi ouvido. Entendeu? Muito bem. É o que eu sempre brinco com os seminaristas lá do Menor. Eles, padre, a gente pode ser aluno do senhor. Eu falei assim, mas não fiquem preocupados não, porque aluno comigo começa com 10. O problema é quando ele abre a boca. Começa. Ele vai perder o decorrer do semestre, que é outra história. Então, agradeço, né? Mais uma vez a oportunidade e o convite a você também que nos acompanha a ser benfeitor do nosso seminário, a ajudar. Eu sempre digo que também uma dimensão da missão, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem, por conta de doença, por conta de algum motivo, se disponibilizar na missão. Sim. Mas uma outra maneira de contribuir com a missão também é, primeiro, rezando, né? Então peço que vocês rezem pelos seminaristas, pelos nossos missionários, pelas realidades daqueles que estão em missão no mundo e no país, no Brasil afora. E também, outra maneira além de rezar, é contribuindo financeiramente, né? É a generosidade que ajuda a manter a missão, sim, a manter o anúncio da palavra de Deus. Então, meu abraço, a minha bênção a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e eu aproveito aqui para lançar uma campanha, né? Próximo podcast vai ser o podcast de eu e mais um.
né? Então você vai se comprometer em acompanhar o próximo podcast. Eu não sei qual será o tema, mas você é convidado a participar do próximo podcast, mas trazer mais um, né? Comunicar Isso o link mesmo. ali. É eu e mais um próximo Salve de palmas. podcast. Tá lançado aí o... E fazer assim o nosso canal crescer e fazer o nosso seminário conhecido, né? Muito bem. Então vamos à ficha técnica, Hudson. A nossa ficha técnica de hoje. A nossa ficha técnica de hoje. Direção de imagem e áudio, Alberto Cardoso. Na câmera, Bruno Elias. No Instagram, externo, em tudo aquilo que for de lidar com aquilo que está acontecendo lá fora, O Doquinha. João Vinícius, Doquinha. E nós estamos com essa equipe bem reduzida hoje, gente. É prova, é semana de prova, é semana de atividades em casa. Na apresentação, Hudson Gonzaga e Carlos Gabriel. o nosso convidado, o Padre Everson Viana. Uma salva de Gratidão, Padre. Nosso muito obrigado a você e fique conosco até o próximo podcast. Tchau!